Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante para a gente que lida com os investimentos na Bolsa de Valores e principalmente a gente que recebe os dividendos, tá? É uma notícia bem recente, inclusive sendo discutida hoje no âmbito político, mas a gente vai ver as implicações disso nos nossos investimentos. Essa matéria aqui do Poder 360 fala sobre a sugestão do governo em incluir JCP, juros sobre capital próprio, na MP das subvenções. É o que diz o relator. A MP, para quem tem interesse, é essa medida provisória número 1185 de 2023, certo? E essa MP, em outra matéria aqui do Poder 360, explica de forma bem resumida o que seria essa MP, né? Na verdade, essa discussão que está ocorrendo agora, tá? Essa comissão formada vai analisar essa medida provisória, tá? 1185, sobre a mudança nas regras de subvenções do ICMS. Essa discussão está sendo bem relevante, né? Está se prolongando aí por alguns dias e parece que agora chegou num ponto sensível aos investidores da Bolsa de Valor, que principalmente lidam em receber os dividendos das empresas. A questão dos dividendos dos fundos imobiliários não vão ser atingidas por isso daqui, tá? Os dividendos dos fundos imobiliários não são atingidos por isso daqui, mas pode ser que essa decisão do governo pode implicar em algo que possa prejudicar também os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários não só, né? Os cotistas dos fundos imobiliários. A saber, a inclusão do JCP nessa MP das subvenções, como a gente vai ver aqui já já, tá? O que é que o governo pretende fazer. Mas antes de qualquer coisa, o que a gente tem que entender algo a respeito do JCP é o seguinte: o juros sobre capital próprio é uma das maneiras que a empresa encontra de remunerar bem os seus acionistas sem acabar tendo muito prejuízo. Quando eu falo muito prejuízo, na verdade o que eu estou querendo dizer é que quando a empresa faz uma distribuição do JCP, no fim das contas, a empresa não está pagando impostos como paga enquanto está distribuindo dividendos. Eu já falei aqui em vídeos passados, quando a empresa faz a distribuição de JCP, esses juros sobre capital próprio que a empresa destina aos acionistas, isso dá um abatimento, de certa forma, bem grosseiramente falando, tá? Isso dá um abatimento nos impostos que a empresa pagaria, tá? Já aquele valor que a empresa destina aos acionistas em forma de dividendo, a empresa vai pagar impostos acerca daquele valor totalmente bruto antes da empresa distribuir os dividendos aos seus acionistas. A maioria dos bancos, se você for ver, quase todos eles, fazem a maior parte das distribuições em forma de JCP, porque isso beneficia muito os bancos, inclusive na hora de adiantar um pagamento, sabe? Fazer o adiantamento de proventos acerca do próximo trimestre, ou nem encerrou ainda o trimestre, o banco já está anunciando. O Banco do Brasil faz muito isso, né? O Itaú só faz isso, na verdade. Bradesco também é só JCP. Banco do Brasil ainda tem um pouquinho de dividendos, mas é bastante JCP também. Então, voltando, se extingue essa ferramenta do JCP da empresa, agora se torna bem mais difícil a empresa distribuir o valor que outrora distribuía todo em forma de dividendos. Porque aí o custo à empresa se torna bem maior caso ela deseje fazer essa distribuição apenas em forma de dividendo. Então é importantíssimo a gente deixar isso frisado na nossa cabeça. A empresa distribuir JCP é menos custoso do que a empresa distribuir proventos em forma de dividendos. Então não é anulando, não é extinguindo o JCP que a empresa vai distribuir todo o valor em forma de dividendos. No meu ponto de vista, o que a empresa vai acabar fazendo é reduzindo o valor completo que ela distribuiria anualmente aos acionistas. Mas é claro, se isso for através de uma extinção do JCP e a empresa não puder mais
distribuir proventos em forma de JCP. Vamos dar uma olhada aqui nessa matéria rapidamente. Veja só, o próprio relator da medida, ele informou que o governo sugeriu a inclusão de mudanças no modelo atual do JCP. Então a gente não sabe como é que seria esse novo modelo, né? Mas foi declarado que estudará a possibilidade e que pretende apresentar seu parecer em 6 de dezembro. Falta aí pouco menos de 7 dias, é bom a gente ficar de olho nisso, tá? E o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, declarou que o executivo defende a inclusão do JCP. Então você veja, né? Isso é uma proposta totalmente do executivo, não vou dizer que totalmente, né? Mas é uma ideia lançada pelo executivo, tá? Pelo governo. Defende a inclusão do JCP no parecer da medida provisória, desde que isso não interfira nas chances de aprovação da proposta, tá? Então vai de alguma forma ali manipular para que essa medida seja aprovada e seja também incluído, tá, essa mudança no modelo atual do JCP. Para você entender melhor o que eu estava falando, esse parágrafo aqui ele é muito necessário. A extinção do JCP, veja o que é que ocorre com a extinção do JCP. Tá? A extinção do JCP foi enviada pelo governo como um projeto de lei ao Congresso no fim de agosto. O governo já enviou isso ao Congresso, essa extinção do JCP. O texto que ainda não avançou na Câmara veda a dedução do JCP da base de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, essa proposta do governo, que aqui eu já vou deixar a minha opinião, para mim, ela é horrível, tá? Ela, além das empresas já serem bastante cobradas com impostos, se bem que para a gente viver numa sociedade que tenha projetos sociais, entre outras coisas, e harmonia, é claro que deve-se ter essa arrecadação dos impostos. Mas aí algumas medidas, na essência, vão acabar prejudicando os acionistas, principalmente os minoritários, que é o que compõe a maior base dos investimentos, né, digamos assim, a maior base dos investidores da Bolsa são os minoritários. Uma atitude essa vai, de certa forma, prejudicar a empresa e a empresa vai prejudicar os acionistas por consequência, porque a empresa não vai diminuir o seu lucro ou aumentar os dividendos aos acionistas e se prejudicar, não. A empresa vai, com certeza, diminuir a distribuição de proventos aos acionistas. Então, no fim das contas, quem vai se prejudicar mais é o acionista minoritário, que às vezes vê aquilo dali como uma forma de melhorar a sua vida. Mas aí o governo propôs isso lá no fim de agosto, certo? E já iria entrar em vigor em 1º de janeiro de 2024. E o que entraria em vigor era vedar o JCP, da base de cálculo do IRPJ, e da CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. E veja, a expectativa de arrecadação com o fim do JCP é de 10 bilhões e meio aos cofres públicos. Isso realmente é um valor muito interessante que o governo poderia arrecadar aos cofres públicos, isso já no ano que vem, mas a pergunta é, a que preço seria feito isso, tá? E até que ponto poderia prejudicar as empresas e os acionistas também, né? Isso tudo em 2024. O governo ganharia tempo ao incluir a mudança na MP das subvenções. Só com a MP, o governo estima arrecadar cerca de 35 bilhões de reais em 2024. Perceba que esses 10 bilhões e meio de 35 bilhões, isso corresponde ali a mais ou menos 28% por aí. Eu imagino que isso seja um valor, um percentual muito grande, tá? Você conseguir quase 30% apenas de um determinado local, seria ali com essa extinção do JCP vedar, né, da base de cálculo do IRPJ, eu acredito que seja muito pretensioso. E caso isso vá para frente, como o próprio Randolfo Rodrigues disse, que o governo vai tentar conversar de forma que consiga aprovar a MP, talvez possa até ser que esse valor aqui, ó, dos 10 bilhões e meio, o governo negocie algo para diminuir, mesmo que tente lucrar alguma coisa, tá? Mas não acabe prejudicando tanto as empresas. Isso é o que eu acredito, tá? Sobre o que eu estou lendo, pesquisando recentemente, mas eu espero que no fim das contas, né, seja algo para beneficiar a população
em geral e não prejudique as empresas, né, com o capital aberto e, consequentemente, os acionistas também. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, comenta aqui embaixo o que é que você acha dessas informações, o que é que você acha que vai acontecer também, né? E até mais, um abraço, tamo junto.